Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Está começando hoje e vai até na próxima sexta-feira a Semana Municipal da Pessoa Idosa 2019. A organização é a realização da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, composta pelos vereadores Kennedy Ribeiro, MDB, João Coteca, Juraci Schaefer e Wagner Oliveira. Durante a semana, serão realizadas ações culturais, artísticas, educativas e de lazer, que visam o bem-estar do idoso. Um grande baile está previsto para sexta-feira, encerrando as comemorações. Este evento é aberto ao público e está sendo transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal digital aberto 35 e também pela internet, através da Rádio Câmara Juiz de Fora. Convidamos para compor e presidir a mesa de trabalhos a primeira vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli, Ana do Padre Frederico. O vereador Kennedy Ribeiro, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. Vereador João Coteca, membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. Vereador Juraci Schaefer, membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. Convidamos também o senhor José Anísio Pitico da Silva, gerente do Departamento de Saúde do Idoso, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. Representando a Comissão de Transporte, de Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB, senhor José Luiz Brito Bastos. Representando a OAB Juiz de Fora, a senhora Ana Ed. Citamos também as presenças do senhor Reinaldo Gede Souza, da Fundação João de Freitas. A senhora Heloísa Amara, educadora do Pró-Idoso. Relações Públicas do Abrigo Santa Helena, senhor Raimundo Reis. Representante da Unijuf, senhor Almir. Convidamos agora as lideranças religiosas que farão a celebração do culto ecumênico. Padre Antônio Pereira Gaio, vigário da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, Paróquia de Santo Antônio, representando o Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. O pastor Ângelo Tosta, da Igreja Nova Vida. O senhor Zenóbio Miranda, palestrante e diretor de comunicação da Fundação Espírita João de Freitas. Lembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal digital aberto 35 e também pela internet, através da Rádio Câmara Juiz de Fora. Convido a todos para tomar assento e para a saudação e abertura da Semana do Idoso, a primeira vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli, fará a abertura do evento. Bom dia.
Bom dia a todos e todas. É com muito orgulho que nesta manhã calorosa, de muito amor, de muito carinho, nós estamos aqui mais uma vez comemorando a Semana Municipal do Idoso. Para nós, pessoas idosas, isso é um orgulho muito grande, porque nós não somos velhos, nós somos apenas pessoas experientes com 60 ou mais anos de idade. E isso para nós nos dignifica, eleva a nossa autoestima. Eu, enquanto vereadora, estive à frente da Comissão do Idoso desde 2010, procuramos, junto com os vereadores que estavam conosco caminhando essa trajetória, fazer tudo o que pudemos para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Melhorar porque nós merecemos. Nós fomos o passado, construímos o presente e agora nós vivenciamos a cada dia um futuro melhor. E é isso que nós precisamos. Hoje nós temos como presidente da Comissão do Idoso, vereador Kennedy, formado uma comissão com o vereador João Coteca, vereador Juraci Schaefer e o vereador Wagner. E o vereador Wagner de Oliveira, que não está presente por motivos pessoais, mas ainda vai tentar chegar aqui ainda antes do término deste culto. É com muito orgulho que a gente recebe aqui também, como membro da comissão, a senhora Ana Ed, o nosso querido amigo Brito. Não poderia deixar de dizer o nosso querido amigo Pitico, que a gente vem caminhando já há muito tempo, junto nesta comissão. E a nossa comissão, ela é uma comissão que a cada dia ela cresce mais. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que aqui está, prestigiando a esta comissão, porque essa comissão só é boa porque vocês fazem parte dela. Vocês são a peça fundamental. E exatamente, eu peço uma salva de palmas muito bonita para vocês. E para brilhantar hoje, a nossa manhã, nós temos aqui o reverendíssimo Padre Gaio, para quem eu peço uma salva de palmas. O nosso querido pastor Ângelo, da Igreja Nova Vida, e também o nosso estimado senhor Tenório, da Fundação Espírita João de Freitas. Nós vamos aqui passar uma manhã ecumênica, em louvor e graças ao Senhor Deus nosso Pai. Muito obrigada pelo carinho e atenção, e eu passo agora a fala para o vereador Kennedy. Meu muito obrigada pela atenção, que Deus os abençoe. Bom dia a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui na Casa do Povo. É muito importante a participação do idoso em tudo que diz respeito aos nossos eventos que a gente tem realizado aqui na Câmara Municipal. É com muito prazer que recebo todos vocês aqui. Nós temos hoje participando, dona Ana, conosco aqui as instituições de longa permanência. Inclusive, quando eu fui receber uma instituição lá na porta da Câmara Municipal, uma senhora já deve ter mais de 70 anos, eu acredito. Ela falou assim:
puxa vida, era um sonho meu conhecer a Prefeitura de Juiz de Fora. Então isso para nós é muita gratidão, né? Quando a gente envolve todas as pessoas idosas da cidade no nosso planejamento. Eu agradeço muito a dona Ana, que ela já falou, Deus de 2010 está presidindo, né, essa comissão, e agora, nesse ano de 2019, estou tendo essa oportunidade, e prometo a vocês trabalhar muito, junto com meus companheiros, que faz parte da comissão, o vereador João Coteca, o vereador Juraci Schaeffer e o vereador Wagner de Oliveira. E todos os participantes que sempre estão aqui conosco, toda segunda terça-feira do mês. E convido vocês também, que quiserem participar, nós estamos aqui de braços abertos. Quero agradecer aqui a presença do Padre Gaio, quero agradecer aqui a presença do pastor Ângelo, quero agradecer aqui a presença do senhor Zé Arnóbio. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês engrandecem muito a nossa semana. É muito importante a gente começar essa semana aqui no nosso município, né, tendo a bênção de Deus. Esse foi o nosso propósito e eu acredito que vocês vão trazer uma palavra muito edificante para todos nós e que nós vamos ter, com certeza, uma bela semana. Com a palavra, o vereador João Coteca, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Bom dia a todos e a todas. É muito prazer poder estar aqui, compondo aqui a mesa e sendo membro também dessa comissão das pessoas idosas, juntamente aí com o presidente, nosso nobre vereador Kenneth, a Ana, também aqui o nosso nobre vereador, o Schaeffer, e o Wagner de Oliveira, que por motivo de força maior ainda não compareceu. Mas eu quero parabenizar a todos pela presença aqui nesta manhã de segunda-feira, né? Plenário cheio, e a semana só está iniciando, né, Ana? Porque tem muitas atividades dessa semana, né, Kenneth? E lembrando a todos também, aproveitando a oportunidade, que amanhã, a partir das 14 horas, um show de prêmio lá no Esporte Clube, tá bom? Vai ser muito bacana e a pessoa que comparecer vai levar aí 1 quilo de alimento, né? Ainda 1 quilo de alimento não perecível, para que possamos poder ajudar as instituições financeiras. Então eu conto com a presença de todos lá e mais uma vez aí que Deus venha abençoar todos que estão aqui nesta manhã e abençoar também aqui este grupo aqui, essa comissão, que com certeza está fazendo um trabalho belíssimo aqui à frente das pessoas idosas. Um abraço a todos e estamos juntos. Com a palavra, o vereador Juraci Schaeffer, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Bom dia a todos e todas. Quero saudar inicialmente a vereadora Ana, que preside essa abertura, vereador Kennedy, que é o nosso presidente da Comissão do Idoso e que fez já na sua primeira presidência, pegou logo de cara essa Semana Municipal do Idoso e demonstrou toda a sua competência, a sua capacidade. Nós estamos ajudando, mas ele foi um dos grandes mentores desse evento, dessa mobilização toda. Vereador Coteca, o Wagner Oliveira também, que esteve presente muito nas reuniões. Cumprimentar o Pitico, Brito, Ana Ed da OAB, cumprimentar as lideranças religiosas presentes, no nome do Padre Gaio, do pastor Ângelo e do Arnóbio, da Instituto João de Freitas, parabenizar a todos vocês. Eu nunca participei de uma comissão, a primeira que eu tenho a oportunidade de participar na Câmara Municipal, e da minha satisfação, da minha alegria de ver a mobilização e a capacidade de convergência e de ideias, Pitico.
você que é um militante da causa do idoso durante muitos anos, você está de parabéns. Os idosos estão em Juiz de Fora muito conscientes do legado que eles deixam para a sociedade, da sua história, da sua trajetória, e estão participando efetivamente. É a Câmara Municipal, vereador Kendi, ela demonstra um carinho, uma atenção, um respeito com os idosos. E nós temos que fazê-lo cada vez mais, colocando os idosos no orçamento do município e dando oportunidade de fazermos políticas públicas para fazer com que eles se insiram cada vez mais nos meios sociais, sejam respeitados, com tratamento humano e digno. Não vou me alongar, cumprimentar a todos e que Deus possa nos abençoar nessa semana maravilhosa, que foi planejada com muito amor, com muito carinho, com a participação de todos vocês. Não foi uma coisa imposta pela Comissão do Idoso, foi deliberada, foi discutida, foi planejada e foi desejada. Aquilo que é desejado com amor, certamente tem a presença de Deus. Nós teremos uma semana maravilhosa para celebrarmos a vida de todos os idosos da nossa cidade, com alegria, e também discutirmos os seus direitos, para que cada vez mais nós possamos fazer a inclusão dos idosos na nossa sociedade. Um abraço a todos. Daremos início agora ao culto ecumênico. Com a palavra, o Padre Antônio Pereira Gaio, representante da Igreja Católica. Irmãos e irmãs amados de Deus, eu inicio a minha reflexão buscando na palavra de Deus, no Salmo 36, que diz assim: eu já fui jovem e hoje sou um ancião, mas nunca vi um homem justo abandonado, porque o Senhor ama a justiça e jamais ele abandona os seus amigos. A esse salmo, acrescento também o Salmo 118. É na velhice, com os meus cabelos brancos, que eu vos suplico ao Senhor, não me deixeis. Está aqui a nossa mensagem principal. Eu vos suplico, Senhor, que não nos deixeis. É verdade que a sociedade, num todo, não dá o valor necessário e urgente àquelas pessoas que, pela própria palavra da nossa irmã Ana, falou da nossa experiência. Eu detesto a palavra velho. O idoso é uma palavra mais comovente, mas eu ainda prefiro mais falar que nós vivemos uma segunda juventude. Segunda juventude porque, apesar dos nossos anos de vida, nos meus 86 anos e meio de vida, eu me julgo, com todo respeito, com todo carinho, com toda humildade, eu me julgo uma pessoa de segunda idade, segunda juventude. Por quê? Porque eu posso trabalhar, eu posso viver o meu ministério, eu posso viver a palavra de Deus, eu posso ser porta-voz da Igreja de Jesus Cristo, que pede muito, 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 já na campanha da fraternidade desse ano, o objetivo de trabalhar pelas coisas públicas, não é? E nós estamos muito cheios de teorias e prática nada. Então, dentro dessa realidade, eu lembro uma frase de Santo Antônio. Santo Antônio fala assim: muito menos do que as palavras falam as obras. Muito menos. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa Igreja de Jesus Cristo tem duas frentes muito importantes. A primeira frente é a vida, defendendo a vida até quando puder, pela nossa atitude, pelo nosso caráter, pela nossa prontidão em dar valor
aqueles ou aquelas que vêm ao mundo, porque Deus não manda ninguém no mundo se não for por amor. Essa é a primeira frente da igreja, a vida. E a segunda frente da igreja é a família. E na família, claro, está inserido o idoso, o pai, a mãe, o avô, a avó. Então, a igreja pede muito que cessem as teorias, mas que se coloque em prática a palavra de Deus, as lições do Evangelho, as normas de vida que nos propõem os mais velhos, para que haja paz. Precisamos de paz, muita paz e muita tranquilidade para exercer as coisas que Deus pôs no mundo para a nossa felicidade. E eu, então, admiro muito essa Semana do Idoso, porque pela programação não existem apenas teorias, mas existem provas. E essas provas mostram a dedicação que o poder público tem para com os nossos irmãos de segunda juventude. Não nossos irmãos velhos. Velho é sucata. Velho é coisa que jogou fora. E nós não agimos assim, porque Deus nos dá força e graça para a gente viver a nossa vida, vencer os nossos obstáculos, para que a nossa vida seja uma vida de utilidade. Nós viemos no mundo para servir, como Jesus Cristo foi o grande servidor da humanidade. E ele, ontem, falando para Pedro, perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? O Pedro disse: eu te amo. Ah, é? Então vai apacentar as minhas ovelhas, vai. E Jesus fala para nós também todo dia: você me ama? Você pergunta: você me ama? Você vai responder que ama. Eu te amo sim. Vai, ajuda o irmão. Ajuda o irmão. Essa é a grande mensagem do Evangelho de ontem. Você tem que mostrar a Jesus que ama Jesus, fazendo com que o irmão seja feliz, seja como for, uma palavra, um gesto, uma dedicação, uma abertura de coração, para que nós, segunda idade, segunda juventude, possamos ter certeza de que somos apoiados, não primeiro pela graça de Deus na nossa vida, e segundo por todos aqueles que trabalham em favor dos nossos irmãos mais velhos. Por isso eu peço ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos proteja, que essa semana seja uma semana efetivamente de louvor, de agradecimento e de confraternização de todos aqueles que a sociedade, de um modo geral, acha que não presta mais. Acha que nós somos sucata, e não somos. Somos trabalhadores da vinha do Senhor e é nossa obrigação buscar tudo aquilo que possa levantar o ideal dos nossos irmãos. Amém. Com a palavra, o pastor Ângelo Tosta, representante da Igreja Nova Vida. Muito bom dia, mesa. Muito bom dia a todos. É uma alegria grande poder estar aqui. Eu me faço representar o Conselho de Pastores também da cidade de Juiz de Fora, sou tesoureiro dele, e é com muita honra que recebo o convite para estar aqui. Eu fui chamado para trazer uma palavra, uma reflexão aqui, e pensando no que falar, me ocorreu o texto do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos e o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, foram escritos pelo mesmo homem, Lucas, companheiro de Paulo, e ele narra um acontecimento muito interessante. No capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, que aconteceu 50 dias após a morte de Jesus. Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos, e na última aparição Jesus disse aos discípulos assim: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado.
E no capítulo 2 do livro de Atos, logo após esse acontecimento que chamou a atenção de todos que estavam na festa, chamada Festa do Pentecostes, a festa dos 50 dias após a Páscoa, todos acharam que os discípulos estavam bêbados, porque eles foram cheios de um poder, de uma força, que os moveram a romper com situações que antes era praticamente impossível. E o que eu acho interessante é que, quando as pessoas achavam que os discípulos estavam bêbados, Pedro se levanta e diz assim: gente, são 9 horas da manhã, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo com eles é o que está predito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. As crianças, e eu vou usar aqui a palavra crianças, quando fala assim, os filhos, os vossos filhos, está referindo às crianças. As crianças serão capacitadas e profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos, o texto diz, sonharão. Hoje eu quero compartilhar com vocês da palavra idoso. Os idosos sonharão. E a minha palavra hoje é exatamente sobre isso. Os idosos sonharão. Queridos, vocês devem conhecer muito bem a fala de que quem para de sonhar, para de viver. É uma frase comum, já ouvimos muitas vezes. Que tipo de sonhos estava sendo prometido pelo profeta? Não é aquele sonho que você dorme, tem aquele pesadelo e acorda assustado. Não é o sonho de se deitar e sonhar com algo gostoso. Não, é fazer projetos para frente. E isso é destinado aos idosos. Os idosos sonharão. É interessante, porque a profecia diz que os idosos sonharão. A profecia aqui se estende a todos. Ela capacita as crianças, capacita os jovens, capacita os idosos. Porque o que geralmente morre rápido no idoso são os sonhos para o futuro. Os idosos muitas vezes são colocados em segundo plano. A nossa sociedade hoje está mais atenta, está exigindo mais os direitos dos idosos, mas uma das coisas que a saúde vai apertando, dificultando, então o idoso para de fazer planos, de sonhar, de olhar para frente, de desejar construir coisas. E muitas vezes é visto como alguém incapaz. Deus não quer isso. Deus nos criou para produzirmos até o último dia da nossa vida. Sábado agora, fui contemplado com o presente de fazer 61 anos de idade. E então, eu já estou contado aí, junto com todos, já estou entrando. Se Deus permitir, vou chegar aos 88, tipo o Padre Gaio, 87, não é isso? 87, isso aí, 87. Se Deus permitir, chego lá igual ele. Qual o meu desejo? Eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Desejo, sinceramente, que Deus me use muito para plantar uma semente. Falei agora há pouco com ele. Que pelo menos uma semente saia no seu coração daqui hoje. Por quê? Porque vejo que Deus nos criou para não sermos pessoas que param de viver, porque chegaram os anos em que a gente não pode correr como um adolescente, não pode fazer como um jovem de 20 anos, não pode competir em pé de igualdade com um garoto de 17 anos, neste ou naquele esporte. Não, queridos, nós podemos produzir até o último dia das nossas vidas, seja eles com 60, com 70, com 80, com 90, e que dirá com 100 anos. Esses dias, um pastor amigo meu me chamou para visitar o seu pai, e eu fui visitar o pai dele. E eu perguntei ao pai, como é que o senhor está? Ah, pastor, eu estou com umas dorezinhas aqui no joelho, aí estou com um pouquinho de dificuldade de andar, mas eu falei assim, mas o senhor está andando, né?
estou vendo que o senhor está até sem a bengala. Ele falou assim, eu devagarinho estou deixando a bengala, mas as dorezinhas incomodam. Eu falei, depois dos 20 aparecem umas dorezinhas, não é? E ele disse para mim assim, só que eu vou fazer 98. E ele estava reclamando de umas dorezinhas. Queridos, quando a palavra de Deus diz que Deus derramaria do seu Espírito, significa que Deus queria capacitar os idosos a fazer algo que vai além da capacidade deles até. Se tem alguém que tem, vamos dizer assim, pouca perspectiva de muitos anos de vida, é aquele que já está bem idoso. Ele sabe, pela sua experiência, que quando a gente chega aos 70, chega aos 60, aos 70, aos 80, a nossa vida, o nosso vigor físico diminui muito. Então, a gente começa a diminuir os planos, porque não pode fazer planos como fazia quando era jovem. Mas o que promete a palavra de Deus é capacitar a pessoa a sonhar em realizar algo mais. E é interessante que os sonhos são o combustível da vida. E é esse combustível que promete a palavra de Deus para nós. É esse combustível que desde o tempo do profeta Joel é prometido. E naqueles dias estava sendo derramado sobre os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam limitados. Jesus havia morrido fazia 50 dias. Eles estavam com as portas trancadas por medo da perseguição, por medo dos judeus. O medo os paralisava. Se tem uma coisa que ataca o idoso muitas vezes é o medo. Medo de doenças. E cada dia a gente escuta uma doença nova. A gente escuta a notícia de que um vírus teve uma mutação e agora a vacina tem que se adequar à nova mutação. Os medos nos atacam diariamente. E se nós deixarmos os medos tomarem conta, nós deixamos de sonhar, deixamos de planejar coisas. E o Espírito Santo foi derramado exatamente para romper isso. E olha, quando aconteceu isso, os discípulos viraram outras pessoas. O medo que os trancafiava dentro de uma sala com cerca de quase 120 pessoas, como descreve o livro de Atos, agora não era mais barreira, não era mais impedimento. Eu vejo os discípulos saindo ousadamente, dispostos até morrer por uma causa. Que causa? A causa do Evangelho, a missão que eles haviam recebido. Jesus disse, vão por todo mundo e anunciem a boa notícia, eu vim trazer vida e vida com abundância. Essa comissão trabalha a favor de produzir uma vida de mais qualidade para o idoso. O Senhor nos chama e nos capacita, e quer nos capacitar a fazer, a realizar coisas que até vão além da nossa capacidade. Por isso, ele fala da nossa dependência do Espírito Santo. Por quê? Por que Deus quer nos capacitar? Porque a vida é uma criação de Deus, assim como disse o padre aqui agora, Deus nos criou para viver. E nós precisamos entender que Deus não só nos criou, nos colocou no mundo e nos deixou a nossa própria sorte, não. Ele está presente, querendo nos capacitar diariamente. O Espírito, o texto diz que o Espírito Santo foi liberado sobre todas as pessoas, mas nem todos desfrutaram. Eu tenho 2 amigos idosos. Um deles está com 76, 70, vai fazer 77 anos de idade. E o outro tem 86 anos. O de 77 anos, quando a gente vai conversar com ele, ele é bem pessimista em relação ao futuro. Sempre tem uma palavra pessimista. O de 85 anos de idade é otimista. Ele tinha um sonho, e ele disse assim, ele é pastor, e ele disse assim, eu vou construir, dessa igreja aqui nós vamos construir um prédio, que o meu desejo é que seja uma casa de estudos, onde nós vamos trazer preletores, pessoas para ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos adolescentes, uma casa grande de estudo, de seminários.
para capacitar jovens e adultos a serem ousados na comunicação da mensagem do Evangelho. E o outro virou e disse assim: sabe quando ele vai construir isso? Nunca. Falou para mim há uns anos atrás. E eu ouvi isso e falei assim: meu Deus, ele olha para a realidade passada e limita a visão do outro. E eu fiquei ouvindo a história, e o tempo passou. Eu os conheço há mais de 40 anos já, e o tempo foi passando. Hoje, este outro amigo idoso de 86 anos está construindo, está na frente da construção de uma igreja onde vão caber 1.500 pessoas, com muitas salas para estudos, para seminários, para congressos, treinamentos. Já tem agendada conferências uma após a outra. Queridos, a idade só pode limitar aquele cujo interior está vazio, não tem a presença e o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo capacita pessoas a olharem para frente, capacita pessoas a olharem além da vida para a eternidade, porque os sonhos de Deus sempre nos movem a alcançar algo além do que a nossa capacidade natural nos mostra. O sonho de Deus na nossa vida nos move a ser pessoas que dão passos, e muitas vezes não sabem onde de fato esses passos o vão levar, porque olham para a sua limitação física, mas creem que Deus é capaz de fazer além do que eles podem fazer. Se eu tenho um desejo nessa manhã, é que Deus produza sonhos novos na vida de cada um. Quando eu era garoto ainda, eu ouvi uma música que alguns aqui devem se lembrar, a cantora Nubia Lafayette. Quem lembra da Nubia Lafayette? De vez uma porção de gente lembra, tá vendo? Ela cantava uma música: não é casa e comida que faz uma mulher feliz. Felicidade não é produzida apenas por suprimento de gêneros de primeira necessidade. Felicidade não é produzida apenas por suprimentos de coisas. O idoso não precisa só de suprimento de coisas. O idoso é gente, precisa de gente e pode produzir muito na vida de pessoas. O que o idoso mais quer é ser visto como alguém capaz de produzir, capaz de aconselhar, capaz de ajudar. Que Deus renove os seus sonhos. Eu posso fazer algo. Que Deus ponha sonhos novos no seu coração, para que você possa produzir algo que vá além de você, produzir algo que alcance pessoas e mude vidas, produzir algo que produza em você uma felicidade que só Deus é capaz de produzir. Que Deus renove os seus sonhos. Eu fiz uma pergunta a uma pessoa esses dias. Eu perguntei a uma mãe: se você consegue segurar uma cobra? Se você ver uma cobra ali, vamos falar de uma cobra assim, pouco conhecida, uma cascavel. Você seria capaz de segurar essa cobra? E a mãe falou: que de jeito nenhum, Deus me livre. A pergunta seguinte que eu fiz foi: e se essa cobra estiver para atingir o seu neto? Aí disse: aí é diferente. Eu falei: não, mas a cobra é a mesma. A cobra tem o mesmo veneno, é perigosa. Não, mas aí é diferente. O que foi diferente? A motivação interna. A motivação interna.
Queridos, meu desejo sincero é que o Espírito de Deus encha tanto o seu coração, que as motivações que vêm da sua alma produzam força em você para enfrentar os desafios que se apresentarão a você, confiando no poder de Deus, confiando na capacitação de Deus. Esse é o meu pedido nessa manhã, que você nessa manhã abrace essa semente. Eu quero que Deus ponha no meu íntimo uma motivação nova, uma capacitação nova. Por isso eu peço que o Espírito Santo encha a minha vida, para que eu possa fazer algo que está além da minha capacidade natural, mas que vai produzir valores para a sociedade que eu vivo e para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Já agradecendo o nosso querido pastor Ângelo pelas palavras, e convidamos o vereador Wagner Oliveira, para quem a gente pede uma salva de palmas, também membro da comissão, para sentar-se aqui à extensão da mesa. Vossa Excelência não vai ser indelicado de atender o nosso pedido. O vereador Marlon Siqueira também está presente, foi ali fazer um atendimento. Bom dia, vereador. Vereador Marlon, por gentileza. Ok, então, muito obrigado, mas já registrando aí há bem tempo, só que o pastor estava no uso da fala e nós não tínhamos como interrompê-lo. E agradecer a presença também do vereador Marlon Siqueira. Passando a palavra, então, para o senhor Zenóbio. Me desculpe, senhor Zenóbio, da Fundação João de Freitas, para quem nós pedimos uma salva de palmas. Inicialmente, quero esclarecer o problema do nome, né? É um nome esquisito, e Juiz de Fora só tem dois, eu e meu filho, e o meu nome é Zenóbio, Z-E-N-O-B-I-O. E muitas vezes na apresentação a gente corrige. É José de quê? Não, não é José, é Zenóbio. Pois é, José. E não entende. Então, quando me pediram para poder fazer o registro hoje aqui, eu, antes de responder, tirei o documento e mostrei. Não, não precisa botar o documento, não. Eu falei, para poder ser o nome certinho. E mesmo assim, me chamaram aqui de 3 nomes já diferentes. Só agora que corrigiram. Nada disso importa, o nome não importa. Importa o que a gente seja. Quero cumprimentar essa distinta, as autoridades que aqui estão presentes. É importante para todos nós sentirmos a grandeza do evento. E isso aí nos eleva perante a nossa própria personalidade, perante até a Deus. Recebemos instruções do Padre Gaio, sou amicíssimo do seu neto, deve ser neto, que fez, editou até um livro com meu filho, Zenóbio, né? E aquele que toca o seu... Fernando, é íntimo nosso. Vai lá em casa sempre e tal. Ele está no exterior, né, padre? Já voltou para Juiz de Fora. Tive satisfação muito grande em escutar o nosso querido pastor Ângelo. O nosso querido padre Gaio gastou 12 minutos na sua fala. Ângelo gastou 25 minutos, eu marquei, falo bastante. E eu estou muito à vontade, porque no... Pois é, está dentro do tempo. Mas acontece que aqui, nossa festa, aqui, porque é uma festa, vai até às 11 horas. Então, tem todo esse período para falar. E vocês vão ter que me aguentar aqui, não ri, não. É muito importante a justificativa da minha pessoa nesse evento. Quem é Zenóbio? Sou apenas um estudioso, não. Eu sou estudante do Espiritismo. Meu pai espírita nos criou, faço parte de 5 irmãos, somos 6. E ele nos deu a vantagem de conhecer a doutrina espírita. E posso dizer isso baseado no benefício que me traz e nos traz a todos nós. Porque nós fomos educados para respeitar todas as religiões. A Igreja Católica, a protestante, os evangélicos, todos esses merecem o nosso mais respeito, o maior respeito possível. Porque todos nós somos filhos de Deus. Ao chegarmos depois dessa vida, não vão nos perguntar que religião que você pertence, qual a igreja que você frequentava.
Qual o pastor que te orientou? Para poder, naturalmente, dar para eles vão perguntar o que você trouxe. Um homem muito rico chegou do lado de lá, é uma história. E quis entrar no céu, São Pedro, que deve ser o porteiro, né? O que você trouxe? Não, eu deixei lá um apartamento para a Fundação João de Freitas, deixei uma casa lá para o Instituto Jesus, a Associação dos Cegos ficou com a minha conta bancária que eu tinha reservada, e deixei tudo no testamento. E aquele anjo que estava atendendo, ele fez, está tudo escrito aqui, é exatamente isso. Mas o que você trouxe? Ele aí começou a dizer o que ele deixou. Até que o guia que estava atendendo falou, meu querido, isso aí você deixou porque não pode trazer. Eu quero saber o que você trouxe, quais são os seus atos de benefício, a caridade que você fez. É apenas uma história, mas nos coloca em condições de colocar a nossa vontade em benefício do bem. O homem sofre porque tem medo. O homem tem medo da fome, o homem tem medo da dor, o homem tem medo da miséria e tem medo da morte. Da fome, vem a doutrina espírita e as nossas doutrinas dizer que o homem que trabalha não passa fome. A minha esposa estava varrendo lá, à frente que eu moro, lá no Grande, e cai muita folha e tal, aí passou um senhor forte, mas pediu a ela um café da manhã. Ela aí botou a vassoura lá e eu vou buscar. E todo mundo que bate lá em casa pedindo até água, ela sobe o degrau para dar água. Ela preparou o café com leite, o pão, botou a manteiga, botou o presunto, como se fosse para e foi lá, a hora que ele chegou, que deu o almoço? Tinha ido embora com a vassoura. O comportamento nosso nos ensina como nós devemos proceder. E ela falou, e agora o que eu faço com esse café? Eu falei, deixa lá que alguém vai querer esse café. A nossa formação, então, principalmente lá em casa, o nosso pai nos mostrava o que é a doutrina espírita, que veio revelada para dizer para o homem, a vida não acaba na morte. Por ocasião da morte, nós apenas fazemos com o corpo, igual nós fazemos com a roupa velha. Nós abandonamos o corpo e continuamos a nossa vida, que era antes de nascermos. As reencarnações, nós tivemos miríades de encarnações e viemos aprendendo cada reencarnação pode ser representada como uma faculdade que a gente faz. E todos nós que estamos presentes aqui, vamos morrer, até o Padre Gaia, sabia, Padre? Até ele vai morrer. Isso aí às vezes nos assusta, se nós não entendemos para onde nós vamos. Muitas filosofias e religiões dizem que nós vamos para o nirvana, para o repouso eterno. Deve ser um bocado chato a gente ficar sem ter nada para fazer, mas eles ensinam isso. E a crença nessa história empana, às vezes, o conhecimento que a gente pode ver através do que ensina a doutrina espírita, falando que nós somos espíritos que existíamos antes do corpo, e depois que nós abandonarmos o corpo, igual fazemos com a roupa velha, nós continuamos vivos, levaremos tudo aquilo que aprendemos, com a possibilidade de novas encarnações, de novos corpos e novas experiências. Isso é tão comprovado que, em 1934, na Casa Espírita, na Sampaio, um espírito, através do médium, pediu às senhoras que estavam presentes para providenciar uma casa para abrigar os velhos. Aquelas senhoras, com o apoio dos seus maridos e dos homens, se reuniram e sentiram esse aviso com muita força. Esse espírito que pediu isso assinou João de Freitas, que é o doutor João de Freitas. O que fizeram esses homens? Que eu tenho inclusive a lista aqui, que eu faço questão de ler para vocês, se me permitirem. Eu tenho até 11 horas para falar, hein? Não me manda calar, não. Antônio Beltrani, Ali Alfeld, Calíope Braga de Miranda, Epaminondas Braga, Antônio de Batista Oliveira, Ernestina Milagres, Histórico de Almeida, João Bastos, João Pereira da Silva, Orfile Derbe Dutra, pai da Dona Vânia. A Dona Vânia, vocês conhecem lá do Instituto. Oscar Cortez, Pedro Luiz Falsetti, Virgínia Bretas Faria e Vitorino Ferreira. São nomes que nós cultivamos, que nós pegamos esses nomes lá num quadro que tem na Fundação João de Freitas. Pelo menos alguma coisa de João de Freitas eu trouxe para falar para vocês.
Esses homens compraram uma terra lá longe, onde a linha do bonde nem alcançava ainda, que é lá em São Mateus, naquela época. E ali eles construíram. E tem até casos interessantes. Diz que o Ali Alves convidava os homens poderosos da Juiz de Fora para poder ver a obra que ele estava fazendo, com o objetivo de receber algum auxílio financeiro, porque não deve ser fácil naquela época. Então, quando ele começava a mostrar aqui, eu vou fazer isso, a pessoa que visitava, oh, ótimo, que coisa bacana que vocês estão fazendo, aqui o senhor deve construir e tal. Ele falou, oh, que ideia maravilhosa, vem fazer para mim, e convidava a pessoa para ir fazer, porque dá palpite. Aí a pessoa nunca mais voltava, porque nós somos muito e dá palpite nos outros. Tem até uma história que diz que Deus fez o mundo numa semana, trabalhou 6 dias e descansou o 7º dia da semana. E perguntaram, mas por que o senhor fez com tanta... Eu tive condições de fazer o universo em 6 dias, porque não tinha ninguém perto para dar palpite. Às vezes nós estamos trabalhando, tem gente que faz assim, faz assim. Vocês desculpem a minha hilaridade. Importante nós falarmos, então, sobre a religião. Então, o Espiritismo nasceu de uma pesquisa que Allan Kardec recebeu através da comunicação, da mediunidade do Espiritismo. As mesas girantes, os corpos que reuniam, naquele tempo não tinha cinema, não tinha novela, não tinha futebol, eles reuniam e os corpos mexiam, a mesa batia, levantava. Hoje não tem mais esse fenômeno físico, que não há necessidade. E estava tanto graçando, principalmente, notadamente na França, que convidaram o professor Rivail para poder assistir. Era um homem sério. Ele falou, eu não vou assistir uma reunião onde a mesa responde as perguntas, porque às vezes eles faziam pergunta por escrito, né? O padre Gaio está aqui vestido com a camisa verde, e punha na mesa. Se a resposta fosse positiva, a mesa respondia com uma pancada. Se a resposta fosse negativa, seria com 2 pancadas. Ficavam ali vibrando, a mesa dava insolitamente 2 pancadas, porque a camisa dele não é verde. E eles em seguida faziam pergunta mais ou menos assim, a camisa dele é bege? E punha lá, a resposta vinha positiva. Então a resposta positiva, inteligente, tem que ser produzida por uma mente inteligente. Julgavam aqueles que brincavam com isso, que era a mente de alguém presente, naturalmente, que atuava sobre isso. E faziam uma outra pergunta, quem que responde essas perguntas? E o silêncio era ainda uma resposta inteligente, porque a mesa não tinha boca para falar. Mas assim começaram a fazer, cada letra tinha um número, para poder fazer uma frase, era muito demorado. Já pensaram? Como é que chama esse moço bobo aí que está falando? Que sou eu. Aí eles iam fazer 26 batidas, porque o meu nome começa com Z. Para fazer uma letra, era um tempão enorme. 26, o alfabeto nosso, eu até nem sei mais quantas letras tem o nosso alfabeto. 23. Então, era muito difícil, mas com o proceder, eles começaram a fazer outros meios de comunicação. Até que esse fenômeno respondeu o seguinte, vão num quarto contigo, pega a cestinha de lixo, essa cestinha de vime de 3 pés, adapta um lápis num dos pés, coloque no papel e coloque as mãos suavemente sobre a sua borda. E fizeram isso, e a cesta escreveu, nós somos as almas dos homens que morreram, somos defuntos, que estamos voltando aqui para trazer uma revelação assim. Isso consta nos anais da doutrina espírita. Quando levaram isso para Allan Kardec, que ele foi, ele percebeu que isso era importante. E numa dessas apanhadas, foi escrito que ele estava sendo convidado para estudar o fenômeno. Ele estava com a mão debruçada na mesa, aquele papel veio até ele. Essa história é muito interessante, que está registrada, que fizeram assim. Isso é invenção desses espíritos, isso não aconteceu, mas nós estamos com a comprovação aí. A importância é que nós sabemos que a doutrina espírita nos colocou sem medo. O homem espírita que estuda não tem medo, porque o homem tem medo da fome, o homem tem medo da dor, o homem tem medo da morte. E veio a doutrina espírita dizer que se eu trabalho, eu não passo fome. Aquele que levou a minha vassoura me deu um prejuízo danado. Aquele que me levou a vassoura lá em casa, ele estava com fome, mas não quer trabalhar. Bastava ele pegar, não precisava nem de varrer, só esperar. Mas nós não queremos trabalhar, nós queremos aposentar.
Está todo mundo contra o nosso presidente, porque está preocupado com a aposentadoria, e todo mundo xingando. Deixa ele resolver, ele vai resolver de bem. Nós não precisamos ter medo, nós temos que trabalhar, produzir alguma coisa, porque se eu aposentar e ficar quietinho, eu fico doido. Vou contar uma historinha aqui, se me permite. O sujeito aposentou, construiu uma casa num bairro, conseguiu comprar a casinha dele, né? E ficava na janela, os meninos passavam para a escola, que tinha um grupo na frente, e o Zezinho passava, olhava, bom dia, professor do coqueiro, porque tinha um coqueiro na frente do jardim. E ele ficou todo entusiasmado, puxa vida, eu fui notado, meu coqueiro, mas todo dia o garoto cumprimentava, bom dia, senhor vovô do coqueiro. Até que o vovô, nós que somos velhos, não gostamos do mesmismo, nós queremos modificar. E ele achou ruim, né? Não queria, ele não é vovô do coqueiro, ele ficou tão nervoso que ele escondia. Aí o menino passava, aí a pouco ele parava na janela e o menino voltava, bom dia, vovô do coqueiro. Até que o vovô cortou o coqueiro. Quero ver esse menino me chamar de vovô do coqueiro. O menino passou, olhou, bom dia, vovô do coqueiro cortado. E ele ficou chamado, bom dia, vovô do coqueiro cortado, e foi. Ele falou, não é possível. Ele chamou lá, mandou arrancar o... Ele passou no dia seguinte, depois disso, bom dia, vovô do buraco. Porque ficou buraco lá. Aí o velho mandou cobrar, porque a gente sente mal quando nos insultam, né? Até que o menino passou, olhou para o velho ficou lá todo feliz, né? Agora esse menino não pode me xingar. Bom dia, vovô do buraco tapado. E não tinha jeito. Nós velhos, então, não gostamos dessas coisas, do mesmismo. Por quê? Alguma coisa reside em nós, falando no nosso consciente que existe o futuro. A doutrina espírita acabou com medo porque nos deu condições de trabalhar. O que trabalha, ele tem condições de viver, ele não morre de fome. Então, a doutrina espírita nos dá energia, né? Eu acredito porque o nosso querido padre disse que tem 86 anos, né? Eu estou com 87 anos. São 87 anos de luta e continuo ainda. E não sou velho, sou idoso porque o relógio eu não posso parar. Mas velho eu não sou, não. Espera aí, ainda não acabei, como é que vocês estão batendo palma? O importante, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, é que nós entendemos que a nossa vida progride, ela vai ali. Tudo que eu consegui durante o berço até essa hora, são patrimônios meus que ninguém tira. E o Pai do Céu me ajuda a vivenciar as experiências da vida. E posso dizer isso para justificar minha vinda aqui, porque eu não tenho condições de falar numa assembleia tão seleta, de falar na presença de pessoas tão importantes como o presidente da Câmara, como o futuro presidente. Estou aqui querendo, mas a coragem que a doutrina nos dá para que nós possamos nos irmanar, sabendo que todos nós somos irmãos, independente da nossa qualidade, todos nós seremos salvos. Não tem aquele que vai para o fogo eterno, que vai para o inferno eterno, não tem. Todos nós seremos salvos, porque Jesus disse, a parábola da ovelha perdida, o pastor, com seu cajado, tangeu todos o seu rebanho, e ao chegar no aprisco, ele contou 1, 2, 15, 20, 50, 90, 98, 99, faltou uma, ele levou 100. Ele fecha a porteira do aprisco e sai em busca daquela que se perdeu. E já estava escurecendo. Aí ele vê aquele balido sumido, foi ver, era uma ovelhazinha que tinha caído num poço. Ele vai lá, bota a ovelha nas costas e traz a ovelha. Quando ele volta para o aprisco, as outras ovelhas todas se alegram, fazem uma festa, porque aquela ovelha perdida foi resgatada. É uma das maiores imagens que nós temos pela bondade de Deus. Ninguém vai ser naturalmente banido. Até aquele bandido que matou a esposa, que matou não sei quem, que matou. Até esse vai ter um dia que ele vai ser recuperado, porque ele é nosso irmão. Ele está extraviado, mas ele vai vencer. Então nós temos que procurar saber fazer com que os nossos atos nos dignificam. Então essa certeza da vida continuar nos deixa em condições de sermos felizes. Perguntaram a mim, Zenóbio, quantos anos você tem? Eu falei, estou com 87. O quê? Você de cabeça branca ainda quer viver? Não, você perguntou quantos anos eu tenho. Se você me perguntar quantos anos você vai ter ainda, eu falo uns 5, uns 3, 8, não sei.
mas isso eu vou ter ainda. Então, quantos anos você tem? Eu tenho de viver algum período na carne. Mas a minha vida é eterna, então não tenho medo da morte. Por ocasião da morte, preste atenção, todos vocês vão morrer, inclusive o padre. Não ri não, você também vai morrer, com esse sorriso agradável e simpático que você tem. Mas a nossa morte é apenas uma passagem. Queira ou não queira, essa é a grande verdade, que contraria às vezes certas filosofias, que muita gente não entende, mas nós temos a comprovação, porque nós já tivemos condições de conversar com a nossa mãe, que já morreu, já tivemos condições de receber ainda os conselhos do nosso pai, que já morreu há muito tempo, morreu na carne, mas continua vivo, e um dia nós estaremos juntos. A doutrina espírita então matou o medo, porque o homem não tem medo da morte. E a dor? Como que eu vou fazer para explicar a minha dor? Sendo Deus justo, soberanamente justo, sendo Deus soberanamente bom, misericordioso, sendo Deus soberanamente poderoso, que Ele resolve tudo, como é que Ele vai me deixar sofrer? Se eu sou filho dEle, segundo Jesus, nós somos filhos do Pai, como é que Ele me deixa sofrer? Eu sofro, por quê? A razão do sofrimento é a lei da justiça. Se em outras encarnações, ou nessa, eu fiz algum mal, eu tenho que resgatar. Se eu dei um tapa na cara de uma pessoa, eu vou ter que receber o tapa para proteger, eu tenho que resgatar o meu débito. E nessa ideia de olho por olho, dente por dente, há de haver sempre aquele que cobra. Então tem sempre aquele que deu tapa para resgatar, então tem sempre o culpado. O que ocorre? A doutrina espírita nos explica dizendo que quando a dor vem nos visitar, cumprindo uma sentença condenatória, exarada pela própria nossa incúria do passado, e nos encontra com as mãos ocupadas no bem, manda a justiça divina, a misericórdia divina, que essa dor fica de lado, não nos atinge. E se nós permanecermos com as nossas mãos ocupadas no bem, essa dor desaparece. Foi por isso que o grande apóstolo Pedro disse: o amor cobriu o mundo dos pecados. Então nós temos que colocar a nossa mão na obra do bem. Enquanto nós estivermos com a nossa mão na obra do bem, a dor não nos atinge. Que dor? Aquela dor que veio cobrar o mal que nós fizemos em outras encarnações, que esse mal nós temos que resgatar. Eu fui um bom filho, fui um bom moço, fui um homem correto, graças a Deus, tive as minhas funções de renome, já fui importante. Hoje eu estou aposentado e, no entanto, eu estou doente. O que você tem? Acho que você está com câncer, essa doença que deixa todo mundo. Por que Deus me fez sofrer com câncer se eu fui um homem digno, um homem que ajudei, trabalhei? É porque, naturalmente, eu tenho que resgatar. Sabendo dessa regra, que enquanto eu estiver com a mão no bem, eu não tenho doença, o que acontece? Eu vou curar o meu câncer. Aí o que acontece? Cai na Fundação João de Freitas. O trabalho que nós damos na Fundação João de Freitas, que são os velhos, lá não tem velho. Tem idosos, mais de 60 anos, mas lá não tem velho. Convido a todos vocês para fazer uma visita. Tem horário de visita, porque tem muita gente que não tem o que fazer em casa, e vão lá na Fundação de Freitas, e fica lá enchendo a paciência da gente. Então, se quiserem visitar os que estão internos lá, que lá não é um asilo, lá é um lar. Lá você está, lá é um lar. As velhinhas, os velhinhos que tem lá, eles têm atividade o dia inteirinho. É música, atividade, escolas ensinando. E lá não se ensina apenas as coisas materiais, lá ensina também, porque tem as reuniões que não se fala em espiritismo. Lá nós respeitamos a decisão daqueles que não são espíritas, que estão lá, que são católicos, que são crentes, que não gostam do espiritismo, não sei que razão. Mas as reuniões que nós fazemos são reuniões esclarecedoras, que fazem com que todos se abracem irmanamente. E velho, vocês sabem como é que é, né? Tem sempre, é o caso do coqueiro lá, né? Estão sempre brigando com o outro. É uma que quer morar na casa de lá, porque aquela casa de lá é melhor do que a casa de cá, porque a fulano e tal. E o nosso trabalho é justamente de harmonizar essas pessoas que estão lá. A providência que foi tomada por essa gente notável dessa Câmara, que a gente não vê às vezes com tanta fraternidade, é muito importante para que haja harmonia. Todos nós somos irmãos, todos nós pertencemos à mesma égide, à mesma família.
e temos que amar uns aos outros como o Pai do céu nos ama. É importante que a gente sinta essas lições que a Bíblia nos traz. E nós ouvimos aqui, o pastor Ângelo falou sobre a felicidade. E o nosso querido Emmanuel, que é um espírito muito dedicado, deixa a seguinte palavra: felicidade é uma construção a fazer. A base dessa construção, o alicerce, está em ti mesmo. É importante que você saiba que a lei nos dá, em retrospecto, em retorno, centuplicadamente, tudo aquilo que você faz. O resultado do meu gesto, do meu ato, volta para mim centuplicadamente. Então, induz-nos, o grande Emmanuel, distribui o sorriso, distribui a palavra doce de amor, distribui a simpatia, ajuda, porque você vai receber em ter retorno centuplicadamente os benefícios que você está. E nós vamos aprendendo. E é muito difícil, mas nós vamos aos poucos aprendendo. Centuplicadamente nós estamos recebendo aquilo que nós fazemos. Então, com essa regra que nós acreditamos, nós estamos proibidos de odiar, nós estamos proibidos de falar mal de alguém, nós estamos proibidos de fazer intriga, de fazer censura, calúnia, porque isso volta para nós centuplicadamente. Razão pela qual Jesus afirmou: orai pelos seus inimigos. Vejam bem, vamos interpretar essa parábola de Jesus. Nós estamos encerrando. Não precisa ficar com medo, não, que nós já estamos encerrando. Já está levantando a mão, querendo me mandar parar. Vamos interpretar uma das passagens de Jesus. Orai para os vossos inimigos. Não está escrito na Bíblia isso? Não tem? Vamos fazer aqui uma história. A pessoa desonrou meu lar, prostituiu minha filha, me deu um prejuízo que até hoje eu não consigo recuperar. Essa pessoa é minha inimiga? É. E eu vou colocar de joelhos e pedir ao Pai do céu para dar bastante saúde a essa pessoa, dar bastante... Tem condições? Quem de nós teria capacidade para rezar para o inimigo dessa gente? Nenhum de nós aqui, possivelmente, nem o sacerdote, teria condições de rezar pedindo paz, amor e saúde para essa pessoa que lhe fez mal. Mas Jesus não disse isso? Então Jesus não estava pensando no resultado da sua palavra? É que ele sabe que esse inimigo de hoje é nossa vítima de ontem. Em encarnações passadas, nós o ferimos, nós fomos contra ele, por isso ele tem o direito, ou não tem barreira que impeça que ele venha nos prejudicar. Nós estamos resgatando o que nós fizemos antes, razão pela qual, quando acontecer conosco, vamos fazer um esforço, vamos pedir o Papai do Céu para abençoar a todos, independente se é inimigo, se é amigo. Vamos fazer as nossas vibrações através da prece, para que a gente possa ter certeza da nossa segurança. Há muitos anos atrás, não tinha cinema, não tinha rádio, tinha um grupo de moças reuniam à tarde, e antes, né, hoje sai de casa à meia-noite para balada, antigamente era 7 horas, já estava todo mundo em casa, e aquela reunião acabou, foi um pouquinho mais tarde, e uma das moças falou: quase 7 horas, deixa eu ir embora. E umas outras falaram: deixa eu passar você no beco. Ela tinha que forçosamente, para ir para casa, passar num beco, um beco escuro. Ela falou: não, não precisa não, porque nós que entendemos, temos a coragem, nós não temos medo, porque não cai uma folha da árvore que não seja a vontade do Pai do céu. Nós só passamos aquilo que merecemos, para nos instruirmos. E ela, nessa fé, despediu da moçada e foi para casa. Ao chegar no beco, ela viu um homem, camisa listrada, parado lá, em posição de vigília. Ela: ah, meu Deus, me ajuda. A oração que ela fez: ah, meu Deus, me ajuda. E pum, passou, foi embora. No dia seguinte, quando ela acordou, ela soube a notícia que um homem lá no beco, por volta de 7 horas da noite, abusou de uma moça, mas já tinha sido preso, já tinha pego. Cidade pequena, no instantinho resolve isso, e já estava preso. Ela pensou: mas eu passei lá, mais ou menos essa hora, e vi mesmo um homem parado lá, mas aí foi lá, eu posso falar com ele? Foi lá na delegacia, cidade pequena, perguntou ao delegado: eu posso ver quem foi? É aquele lá, mostrou, aquele de camisa listrada, é ele mesmo. Eu posso falar com ele?
O delegado falou, o que você quer falar com ele? Não, queria... Chamou lá o homem. Você estava lá. Você não me viu passando lá, não? Ela ficou até um pouco assim, complexada, porque naturalmente ele não agradou dela, né? Estava esperando uma outra vítima. Você não me viu passando? E o senhor não me atacou, não falou nada comigo? E ela disse, mas como é que eu podia te atacar? Você estava com 2 brutamontes, um do lado do outro, de guarnecendo. Olha a prece que ela fez, Senhor, me proteja. 3 palavras, 4 palavras. E ela recebeu então o benefício. E o malfeitor não viu nela apenas ela viu os guardiões, porque nós temos os guardiões. Uma das perguntas do Allan Kardec, é o Espírito da Verdade, que compôs o Livro dos Espíritos, e eu recomendo a todos lerem, todos, para ler com atenção, que é realmente respostas que nós fazemos constantemente. Ele pergunta, os espíritos desencarnados influenciam o homem encarnado? E a resposta do Espírito da Verdade diz assim, muito mais que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Só que tem que ter sintonia. Se eu penso mal, os espíritos maus acham pouso. Mas se eu estou sempre com o meu pensamento no bem, os espíritos luzeiros me ajudam. Meus irmãos, isso é sinal que eu tenho que parar, eu já vou parar. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente parabenizar essa valorosa comissão e repetir isso mais vezes. Não deixa para o ano que vem, não. Faça novamente para que nós possamos ajudar, para que nós possamos nos harmonizar, amar uns aos outros como Jesus nos ama, porque Ele disse, amai-vos, e nós temos que amar. Queremos convidar a todos a levar para casa as bênçãos que o Padre nos deixou, com as suas palavras notáveis. Queremos levar para casa as instruções que o pastor trouxe para nós, e que nós possamos estar sempre unidos, e que Deus abençoe a todos. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos, através do seu presidente, vereador Kennedy, convida a todos a estarem presentes hoje, às 14 horas, aqui em frente à Câmara Municipal, para a grande concentração para a blitz da Lei 10.741 de 2003, que fala sobre a fila preferencial. Respeite, os idosos merecem. Então, a presença de vocês é muito importante para que essa blitz aconteça com sucesso. Com a palavra, a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli, a Ana do Padre Frederico, que fará o encerramento dessa cerimônia. E antes deste encerramento, nós vamos passar a palavra para o vereador Kennedy, presidente da Comissão do Idoso, para que ele faça os agradecimentos, as disposições finais, e fazer a entrega aqui também, né, solene das camisas, aos nossos queridos participantes, que fizeram aqui esse brilhantismo nesta manhã de hoje. Com a palavra, vereador Kennedy. Em nome da comissão, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco nessa manhã, agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo através da TV Câmara. E essa semana, como já bem diz, é uma semana muito festiva, e nós queremos contar com a presença de todos vocês, porque vocês são o nosso maior bem, né, da comissão, é o idoso. Eu quero deixar aqui para o Padre Gaio uma camisa da comissão, quero deixar aqui para o pastor Ângelo uma camisa da comissão, e queremos deixar aqui para o Zenóbio uma camisa da comissão. E agradecer vocês por essas palavras tão boas nesta manhã. E vou passar agora a palavra à nossa vice-presidente da mesa, dona Ana, para poder fazer o encerramento final. Nós ouvimos aqui palavras ecumênicas. Nós ouvimos a Igreja Católica, uma Igreja Evangélica e uma pessoa ligada ao Espiritismo. Eu digo sempre que igreja, para mim, não precisa ter placa, ela precisa ter Deus. Nós precisamos ter Cristo no coração. O Padre Gaio destacou muito a não velhice, mas sim a segunda juventude,
falou que nós devemos viver com intensidade os dias que ainda temos pela frente. Falou do vigor da mocidade, ainda presente na pessoa idosa. O Padre Gaio foi muito feliz, elevando a nossa autoestima, dizendo que nós não podemos ficar velhos. E ele é o exemplo disso. Aos 86 anos, o Padre Gaio, que antes era ministro, era diácono, foi casado, teve família, perdeu a esposa, e ao enviuvar-se, ele pediu autorização e foi concedido a ordenação como padre. Então, o Padre Gaio, que a gente costuma dizer, um dia a freira virou para mim e falou: vereadora, mas eu tenho 85 anos. Falei: tem razão, você não tem marido. Ela não tinha uma ruga no rosto. Falei: você não tem marido, você não tem filho, você não tem dívida para pagar, você não envelhece mesmo não. Você vai permanecer sempre jovem. Mas o Padre Gaio hoje nos deu um exemplo muito bonito do vigor da segunda juventude. Pastor Ângelo também deu outro exemplo no sonhar. Gente, nós temos que sonhar. Nós temos que sonhar com os nossos ideais. Muita coisa a gente deixou de fazer quando éramos jovens, porque eu costumo dizer que nós, quando nascem os nossos filhos, a gente dedica tudo a eles. A gente deixa de fazer muitas coisas que gostaríamos de fazer para dar um futuro melhor aos filhos. E nossos filhos se casam, nossos filhos constroem as suas próprias famílias e nós ficamos em casa de braços cruzados, vendo televisão e assentada no sofá. E o pastor Ângelo foi muito feliz quando ele enfatizou o sonhar. Quem não sonha não vive. Quem não sonha não tem perspectiva de futuro. Quem não sonha não almeja novos ideais. E aí veio o senhor Zenóbio Miranda. Uma salva de palmas para mim, né? Acertei sem olhar no papel. Senhor Zenóbio, eu fiquei órfã muito nova, aos 9 anos de idade. E meu pai sempre dizia: tome cuidado com os nomes das pessoas. Procure gravar e sempre chamar a pessoa pelos nomes. Mas o nome do senhor realmente é meio difícil. O senhor me perdoe, né, eu ter feito a troca no início, mas é com muito carinho que eu faço questão de falar sobre a fala do senhor Zenóbio. Falar do medo. O medo é uma angústia muito grande que a gente carrega no coração. Quando a gente é jovem, a gente é valente, a gente é corajoso. Quando a gente é jovem, a gente desafia. A idade vai chegando, a segunda juventude vai chegando, como disse o Padre Gaio, o medo vem junto. E quantas vezes, na solidão, a gente não pensa: como será o meu amanhã? E não pensa em vocês, que essa solidão não ataca todo mundo, não, ela ataca sim. Eu vivo rodeada de pessoas. Eu tenho toda a população de Juiz de Fora que se comunica comigo a hora que quer. Se eu abrir meu WhatsApp, eu tenho mais de 1000 mensagens para responder. Mas existe um momento que eu estou só. Existe um momento que eu queria estar com uma pessoa e não estava. Existe um momento que eu queria desabafar com a Ana Ed, mas ela viajava. Existe um momento que eu queria estar com o senhor Ney, trocar com ele uma palavra,
uma palavra de confiança, um ombro amigo, e ele não estava no meu lado. Então a solidão não ataca só aquele que fica dentro de casa, a solidão ataca todo mundo. Às vezes a gente vive rodeado de pessoas e nos faltam uma. Quantas vezes a gente se sente só no meio de tantas pessoas? Então este é o medo, Suzana. Realmente, a gente tem um medo de adoecer, a gente tem um medo de ficar só, a gente tem um medo da morte. E aí vem, mas nós precisamos ter muita fé em Deus. Não importa a sua religião, o que importa é a sua religiosidade, o que importa é a fé que você tem dentro de você. E os nossos 3 palestrantes falaram muito no fazer o bem. O dia que nós partirmos, nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar a nossa riqueza, não vamos levar as nossas joias, não vamos levar os nossos bens materiais. Nós vamos levar as coisas boas que aqui fizemos. Nós vamos levar a prática do bem. Nós vamos levar tudo aquilo que nós ajudamos o nosso vizinho, o nosso amigo. Então, a maior religião para mim é fazer o bem. É fazer o bem sem olhar a quem. É estender a mão amiga àquele que precisa de você. Muitas vezes, eu sou procurada por pessoas que não querem nada. Elas não precisam de nada, mas elas precisam sim de uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, um abraço amigo, um aperto de mão. Às vezes a gente vê o nosso vizinho, nem sequer a gente se digna a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai a família. Nós temos que fazer isto, nós precisamos fazer isto, nós precisamos viver em comunidade. E o nosso vizinho, o nosso amigo, é o parente mais próximo, porque às vezes os nossos parentes estão distantes. Quantas vezes eu e o Juarez trocamos ideia, trocamos falas no WhatsApp, às vezes ele está sozinho, a Maria Helena está longe, mas às vezes eu posso dar a ele uma palavra de estímulo. Então, gente, isso é muito importante. A Marisa, que todo dia ela passa umas 10 mensagens para mim, não é, Marisa? E ali pela meia-noite, 1h da manhã, eu costumo responder, porque é o horário que eu tenho disponível. Às vezes ela já está até dormindo, mas no dia seguinte ela vai ver que eu me lembrei dela. Então, gente, nós, da segunda juventude, como disse o nosso reverendíssimo Padre Gaio, vamos viver essa juventude com alegria, com amor, com sabor da juventude. Vamos sonhar, como disse o pastor Ângelo, e vamos perder o medo, porque o dia de ontem já se foi, e o dia de amanhã não nos pertence. Que Deus abençoe a todos vocês. Vereador Kennedy, vereador João Coteca, vereador Juraci Schaefer, vereador Wagner, vereador Júlio Obama, que também se encontra presente, vereador Marlon, que saiu agora há pouco, Ana Ede Brito, Pitico, reverendíssimo Padre Gaio, pastor Ângelo, o senhor Zenóbio Miranda, o nosso muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Agradecendo aqui o cerimonial da Câmara, os nossos servidores que aqui estão presentes, que dedicaram esta manhã com tanto amor e carinho. E a vocês, meus queridos, espero que sonhemos juntos. Vamos sonhar juntos
com dias melhores para cada um de nós, porque amanhã poderá ser tarde. Então vamos sonhar hoje. O Padre Gaio vai dar a bênção aqui para nós, para que a gente possa continuar o nosso dia. Queridos e queridas, nós tivemos aqui momentos agradabilíssimos, com mensagens muito importantes para a vida, mas nós precisamos, mais do que isso, agradecer. Tivemos aqui, em todos esses momentos, nós precisamos agradecer. E quem agradece, agradece de coração. E Ele mesmo, o Senhor Jesus, que nos ensinou a rezar, né, nos pede que nós sejamos gratos. Paulo escreve, sede agradecidos. E nós queremos agradecer ao Senhor, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos traga a paz, a saúde e a felicidade. Amém. Amém. Para fazer um balanço mais baixo.